Bom momento, alunos do curso Luiza Maim. Aqui é o professor Leandro Assis, de Geografia, e a gente vai retomar aí do ponto que a gente parou na última aula, tratando sobre geopolítica do petróleo, né? Na última aula a gente tratou um pouco sobre o que é a geopolítica do petróleo e eu tentei falar um pouco também do que ela pode ocasionar, né? E falei um pouco sobre os países que são os maiores produtores, né? Citei que eles às vezes detêm a maior produção sem ter a maior reserva, né? E necessariamente quem controla o petróleo também controla muito dinheiro e controla a produção mundial, mesmo que não detenha grande parte das indústrias mundiais. Por quê? Porque o petróleo é, hoje, a maior fonte de energia que há no planeta. Corresponde a 60% de toda a energia produzida de acordo com a Agência Internacional de Energia. Daí que os maiores consumidores não detêm não são os maiores produtores, então eles precisam comprar petróleo. Então, muitas vezes é possível é possível que a geopolítica aconteça, que a dinâmica da geopolítica aconteça em cima da produção de petróleo, tanto na retenção dessa produção, quanto na inundação do mercado de petróleo com a produção excessiva, que faz com que o preço desça, né? Ou seja, que eu acabei de falar aí, se você retém a produção do petróleo, se você controla e para de lançar tanto petróleo no mercado, você sobe o preço, porque o petróleo passa a ficar escasso. Agora, se você faz um movimento diferente, se você coloca petróleo demais no mercado, você faz com que o preço desabe. E isso pode gerar muito problema para a economia. Por quê? Quem tem dinheiro vai comprar e vai fazer estoque até determinado momento. Por quê? Porque vários dos maiores países consumidores de petróleo têm a sua produção de petróleo. Eles compram para que o mercado deles interno gire, continue girando. E eles têm uma autossuficiência controlada. Ao mesmo tempo, isso gera um grande problema. Por quê? Porque à medida que você injeta petróleo demais no mercado e você é um país em suma apenas produtor, você fica refém dos preços, né? Ou você controla os preços em forma de cartel, que acontece com os países do Oriente Médio, né? Se você controla os preços, você impõe, de certa maneira, a sua vontade em alguns determinados aspectos, mas também você usa o petrodólar, né, que é o valor do barril agregado ao dólar, para que te sustente de certa forma, como que os países árabes eles estão em parte em grandes desertos, né, com ali abastecimentos de rio e tal, mas boa parte deles tem manifestações de deserto entre os seus territórios. O que eles fazem? Eles não são grandes produtores industriais. Eles têm muita carência de produtos, de bens de consumo. Eles usam esses petrodólares para comprar bens de consumo de outros países que são produtores, né? E aí, quando há impasses comerciais, eles usam o petrodólar para impor sua vontade, ou baratear custos, ou aumentar custos do petróleo, e fazer assim uma barganha, né? Contudo, o petróleo desses países gera muita cobiça no mercado mundial. O que eu quero dizer com cobiça? Boa parte das guerras dos anos 70 e 80 no Oriente Médio, que foram empreendidas em grande parte por Estados Unidos e Rússia, tinham a ver com interesses econômicos e não com a liberdade desses países, né? Quando eu digo interesses econômicos, eu estou dizendo petróleo, né? As reservas de petróleo, a produção de petróleo. E aí, os grupos internos, né, que faziam essa insurreição contra a vontade dos países imperialistas,
eles destruíam, né, ali as usinas de petróleo, as refinarias, para que os Estados Unidos também não usufruíssem desse bem, né, que era patrimônio dos países deles. E isso diz muito sobre a política de expansão imperialista dos Estados Unidos sobre todas as partes do mundo. Os Estados Unidos estão buscando, quando eles empreendem uma guerra, eles não estão buscando necessariamente a liberdade democrática. Pode ser também, nunca se sabe, né? Mas, em suma, os Estados Unidos estão mais preocupados com os bens de consumo que esses países fornecem para o mundo e preocupados em ter acesso mais barato através da guerra sobre esses bens de consumo. Foi assim no Iraque, foi assim no Irã, foi assim na Guerra do Golfo, foi assim no Kuwait. Então, não se surpreendam quando os Estados Unidos querem empreender uma guerra com a justificativa de valores humanitários e a liberdade democrática de povos árabes. Isso, às vezes, tem ligação, mas é mais um escudo para que os Estados Unidos expandam o seu domínio sobre bens de consumo de outros países de uma forma mais fácil, né? Porque, apesar da nação Estados Unidos só empreender guerra e depois fazer a retirada, as empresas americanas chegam logo em seguida para fazer reconstrução, para fazer a modernização da indústria desses países, né? E aí elas se expandem e dominam, certo? Então vamos para a aula de hoje. Pessoal, reparem que hoje eu estou testando um formato. Hoje, na última aula também, eu já testei o formato de uma aula sem slides. Essas aulas eu preciso falar mais, entenderam? Então, quando eu precisar de um apoio visual, eu vou usar um mapa, vou usar uma tabela, mas eu vou procurar mais falar, dialogar com vocês para que fique mais fácil sem os slides. Claro que, na hora de eu passar para vocês isso, eu vou passar, né, como eu costumo fazer, textos que digam exatamente o que eu trabalhei na aula, né, para que fique mais fácil para vocês pegarem. Já estou postando aí o material sobre fontes de energia. Em breve eu pretendo lançar exercícios também para a gente trocar uma ideia, tá certo? Em breve também eu pretendo fazer uma aula de correção dos exercícios do primeiro tema, né? Que eu já até esqueci qual foi, perdão, mas eu pretendo fazer uma correção sobre esses temas, né? Que foi industrialização, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, espero que vocês estejam vendo aí esse mapa temático sobre os maiores consumidores de petróleo no mundo, né? São por milhões de barris ao dia. E aí, vocês vão depois fazer um paralelo com a aula anterior, que eu falei de valores, né, de produção de petróleo. Aí vocês têm, ó, o tamanho da bomba corresponde ao tamanho da produção, do consumo. Os Estados Unidos é o maior consumidor mundial, né, com 18,8 milhões de barris ao dia. Lembrando que a produção dos Estados Unidos é menor do que 10 milhões de barris por dia. Ou seja, eles consomem o dobro, praticamente, do que eles produzem. É uma ação muito nociva mesmo. Depois a gente tem aí a China. Né? A China consumindo menos que os Estados Unidos, quase pela metade, mas também sendo um alto consumidor. Né? E o que isso diz sobre esses dois países? Esses dois países estão em franca ascensão da sua economia, por isso eles demandam mais fonte de energia para continuar a expansão dessa produção de fonte de energia. São os maiores consumidores porque são também os maiores produtores mundiais da indústria. Né? Em termos gerais, hoje, talvez a economia da China já se encontre bem equiparada dos Estados Unidos,
Ainda é a número 2, mas em breve vai ser a maior economia mundial. E provavelmente vai começar a deter o domínio geopolítico do planeta, né? Vai ser a maior influência do planeta. Por quê? Não é uma explicação para a aula de hoje, mas eu vou falar de forma bem superficial para que vocês entendam a relação disso com o petróleo. A China detém hoje um dos maiores mercados consumidores. Fora que a China é um dos maiores produtores mundiais de tudo quanto é tipo de coisa. Por quê? Porque a mão de obra lá é barata e eles trabalharam nos últimos 40 anos com muita engenharia reversa. Eles compravam produtos, né, de todos os tipos, faziam a engenharia reversa, que é a desmontagem desses produtos, depois a remontagem. Para quê? Para que eles pudessem produzir bens de consumo, dentre outros produtos, até material bélico, eles faziam isso, com a tecnologia própria. E, a partir dessa engenharia reversa, desenvolver, né, a sua tecnologia, suas versões melhoradas, né, e até suas versões exclusivas de determinados produtos. Eles possuem o maior exército mundial em número de pessoas, não tem os números exatos, mas os Estados Unidos ainda detêm as maiores forças militares do planeta em termos de material bélico, em termos de armas, né? E a força política dos Estados Unidos ainda é muito grande, fora que eles ainda são a maior economia mundial. Então, a gente pode dizer que a força assustadora de ambos os países faz com que eles exerçam influência, mas que eles não procurem jamais embates militares diretos, porque seria prejudicial para os dois, né? Apesar deles serem adversários políticos e econômicos, eles detêm uma dependência mútua, porque um é comprador do outro, um é vendedor para o outro. Entenderam? Surpreendentemente, a gente tem o Japão, né? Um país pequeno, mas como o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo. Por quê? Os Estados Unidos, apesar de ser pequeno, tem uma indústria altamente desenvolvida, então eles precisam de muita energia para manter essa indústria. Isso faz com que o consumo de petróleo seja razoavelmente alto. Não tão alto quanto os Estados Unidos, né, que é em torno de um pouco mais de 27% da produção dos Estados Unidos, e quase, né, 50% da produção da China, mas é um consumo alto. E a gente tem uma surpresa, né? Depois da Rússia, que é o terceiro país com maior consumo, mas que também é um dos maiores produtores, então o consumo da Rússia é autossuficiente, tão autossuficiente que sobra para que eles vendam, faz com que eles também consigam exercer força através do petróleo, influenciar. E eu errei, né? Porque, na verdade, depois do Japão é a Índia, que também é um grande mercado consumidor por conta do número de habitantes, né? Ultrapassa 1 bilhão de habitantes, assim como a China. Acho que está 1,6 na Índia e 1,3 na China. Bilhão, né? E daí a gente tem alguns dos outros com destaque para o Brasil, né? Que é uma economia em ascendência, por isso produz, consome muito petróleo. Mas uma característica fundamental do Brasil é que nós também detemos uma das maiores frotas de automóveis movidos a petróleo do mundo. Isso faz com que a nossa economia praticamente seja dependente do transporte rodoviário, né, e do consumo de petróleo. A gente tem uma produção alta, mas a gente ainda precisa importar petróleo para que mantenha-se um equilíbrio. Apesar de que nós, o Brasil, somos um dos países com maiores reservas do mundo. Eu vou tratar isso mais para frente, tá certo?
Falando em reservas, né? A gente volta a utilizar um outro mapa. E nesse mapa nós temos as reservas de petróleo. A gente pode ver aí, ó. Primeiro lugar, Arábia Saudita. Segundo lugar, o Irã. Terceiro, Iraque. Quarto, Kuwait. Quinto, os Emirados Árabes. Ou seja, as 5 maiores reservas de petróleo do mundo estão no Oriente Médio. Gente, o Oriente Médio, esses países são muito menores que boa parte dos maiores países consumidores do mundo. Menores assim, os 5 juntos, né, tem um território menor. Mas devido ao tamanho dessa reserva de petróleo deles, isso dá a eles um poder imenso sobre a economia mundial. Imenso, imenso. Né? Já expliquei para vocês a questão da OPEP, né? Que faz com que esses países controlem o preço do petróleo. Já falei para vocês que a dependência de petróleo pode gerar crises como a crise do petróleo de 1970. E também como essa detenção de grandes reservas de petróleo, grandes produções de petróleo, pode trazer a atenção desses países para guerras, né? Mas eu não quero chamar atenção só para esses países, porque a gente já tratou deles, né? É muito importante que a gente veja também a situação da Venezuela, que é a 6ª maior reserva do mundo. Por que a Venezuela? Porque a Venezuela é uma peça estratégica no jogo de xadrez da geopolítica mundial para os Estados Unidos. Por quê? Atentem-se para o motivo da forçação de barra dos últimos anos dos governos americanos em cima da Venezuela. Vocês acham mesmo que é alguma questão humanitária? Vou dizer que não. Por quê? Porque vai muito além da discordância política, né, das vertentes entre direita e esquerda, vai muito além das questões humanitárias, porque necessariamente nem o governo brasileiro atual, nem o governo americano atual se importam muito com a questão humanitária. Eles sempre chamam a atenção dessa questão muito por causa de outros interesses. Eles usam essa justificativa da questão humanitária para botar em prática outros interesses estratégicos que envolvem o belicismo, envolvem guerras, possibilidade de guerra. Por que a Venezuela é importante para os Estados Unidos? Gente, a Venezuela é a 6ª maior reserva de petróleo do mundo. E prestem atenção da distância das 5 primeiras para os Estados Unidos. É muito maior, dá muito mais trabalho levar petróleo para lá, comprando desses países. Então, por que eu vou perder meu tempo comprando desses países se eu posso derrubar um governo da Venezuela, seja através de um golpe, né, financiado pelo meu governo, seja através do incentivo da guerra para um outro país que está mais próximo, que no caso é o Brasil? Por que eu vou me interessar pelo petróleo árabe, que é muito problemático e já é um mercado estabelecido, né, e poderoso, se eu posso investir na Venezuela, que está perto, posso tomar mais facilmente com a ajuda do Brasil, com o governo alinhado, e assim levar esse petróleo a custo muito baixo, a preço de banana, para os Estados Unidos. Vejam como a dinâmica da geopolítica está toda interligada. Não existe ponto sem nó quando se trata de geopolítica e economia. Tudo parte de um interesse. Os Estados Unidos têm um interesse em instigar conflitos na Venezuela com seus vizinhos, instigar que os vizinhos sul-americanos invistam sobre a Venezuela. Para quê?
para depois ele chegar com pretexto diplomático, pretexto humanitário, fazer reconstrução, botar suas indústrias lá. Botou as suas indústrias lá, botou as suas empresas de extração de petróleo lá, o que eles vão fazer? Vocês acham que eles vão vender, vão libertar o povo venezuelano e dar o petróleo para eles de volta? Não, eles vão mandar para os Estados Unidos e o povo venezuelano que se lasque, a pobreza que se alastre e eles que se virem, né? Sejam mais espertos da próxima vez. Como eles fizeram isso nos países árabes que depois se libertaram, certo? A grande questão dos Estados Unidos hoje com a Venezuela é a seguinte. Alguns anos atrás, antes do governo Maduro, antes do governo Hugo Chávez. Hugo Chávez foi um militar que depois virou presidente da Venezuela. O governo anterior era alinhado com os interesses americanos, então eles vendiam muito petróleo para os Estados Unidos. Mas a população estava pobre, empobrecida, porque não se via o benefício dessa venda de petróleo para os Estados Unidos revertido para a população. Na verdade, como acontece no Brasil, o dinheiro se concentrava na mão de poucos, né? De muito poucos. Então, quando o Hugo Chávez dá o golpe, perde, depois participa das eleições gerais venezuelanas e ganha e ascende à presidência da Venezuela, ele estatiza todas as empresas e torna, entre aspas, não que o Hugo Chávez seja um governo benéfico para a Venezuela, em suma, em 100%, não foi, teve seus problemas e muitos problemas, mas ele traz para o povo os bens que eram tirados na Venezuela, do solo venezuelano. Reverte isso para eles. Isso só deu coisa boa? Isso enriqueceu a população venezuelana? Não. Não mesmo. Isso concentrou dinheiro na mão de alguns, mas, em compensação, reverteu-se em investimento. A Venezuela cresceu economicamente durante um tempo, mas depois passou a sofrer embargos pelos Estados Unidos pelo viés autoritário do governo Hugo Chávez. Né? O Chávez, durante a presidência dele, ele mudou a Constituição algumas vezes. Ele aumentou o número de juízes da Suprema Corte até que ficasse um número favorável a ele e ele pudesse mexer na Constituição. Ele, aos poucos, foi alterando a Constituição a modo de dar mais poder para si, tirar poder dos representantes do povo, no caso, senadores e deputados. E com essa concentração de poder, ele virou praticamente um ditador à esquerda, né? E nenhuma ditadura consegue ser benéfica. A partir daí ele sofreu embargos e o resto da história a gente já conhece, né? Porque ele morreu e assumiu o Maduro no lugar dele, e o governo Maduro também tem lá seus problemas, né? É um governo que financia armas, assim como o governo Chávez fazia, financia armas para o povo. Então a Venezuela tem muitas milícias armadas, tem a questão da fome, que é real, tem questão de perseguição dos inimigos do governo, que também é real. Mas o que pouca gente diz, principalmente a imprensa brasileira, não é muito de citar, e nem a imprensa americana, nem os governos brasileiro e americano, é que boa parte da situação da Venezuela é culpa direta dos Estados Unidos, que envolveu o país em embargos e mais embargos econômicos, semelhante ao que ele fez com outros países detentores de petróleo no Oriente Médio. Ou seja, o que podia se tornar riqueza de fato não se tornou, porque os Estados Unidos têm interesse, se não vender para eles ao preço deles, que eles querem, e não se render a todos os interesses dos americanos, não serve. Né? Irônico, não? E o Brasil entra no meio como que um bode expiatório. Tá certo? Bom, pessoal, era tudo isso que eu queria dizer para vocês aí sobre geopolítica do petróleo.
Espero que eu não tenha falado demais, não tenha falado muito rápido, que seja possível que vocês entendam. Se tiverem dúvidas, eu estou lá no Google Sala de Aula. Sempre que vocês tiverem dúvidas, é só responder os posts que eu coloco. Estou colocando pouco, mas agora eu vou aumentar mais a fluência. E também, sempre quando tiver aula ao vivo, a gente marca. Vou postar lá, vou lembrar no dia. Vou postar e vocês, por favor, vejam. Tá certo? Abraço a todos, bons estudos e até mais.